Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É interessante como Deus, o Espírito Santo de Deus conduz o culto, né? A irmã Michele cantou um louvor falando de livramento, de cuidado de Deus. Aí vem o pastor Wellington, fala de livramento também. E a mensagem que Deus colocou no meu coração também fala de livramentos. Então, o que acontece nesse ambiente de glória que nós estamos, não é coincidência. É o Espírito Santo de Deus que promove isso. É porque é a palavra que a gente precisa ouvir. Então, a gente tem que estar ligado e atento ao que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro que recebe o nome de Esther. Nós vamos ler o capítulo 3 e depois a gente vai ler alguns versículos também no capítulo 8. O livro de Esther, ele é interessante porque é o único livro na Bíblia que o nome de Deus não é citado. Né? Historiadores, pesquisadores argumentam as razões, mas isso não é importante para nós agora. O importante para a gente é que nós vamos ouvir uma palavra em que Deus dá um grande livramento ao seu povo. Então, o livro de Esther, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Capítulo 8 do livro de Esther. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois do 15 ao 17. Esther capítulo 8, versículo 1 e 2. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículos do 15 ao 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. E também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes, dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor do Senhor tinha caído sobre eles. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, se você ainda não leu o livro de Esther, eu te sugiro que você leia. É um livro que tem 10 capítulos. E como Deus fala conosco através dessa palavra. Quando eu li o livro de Esther, eu resumi esse livro da seguinte maneira: Deus é poderoso para revogar qualquer decreto, qualquer sentença de morte, de destruição que possa vir contra o seu povo. O nosso Deus, Ele é poderoso. Esther e Mardoqueu são dois exemplos para os nossos dias, para os dias de hoje, de como a gente deve se posicionar diante de Deus e diante das situações
mais adversas da nossa vida. O livro de Esther, irmãos, ele é uma verdadeira revelação do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus, ele controla todas as coisas. Deus não perde o controle de nada sobre a vida do seu povo. Assim também como é uma revelação do cuidado de Deus. E se tem uma coisa que o diabo quer roubar de nós, é essa fé. Ele quer roubar de nós essa fé de que Deus é poderoso, de que Deus controla tudo e que Deus cuida de tudo e cuida de nós o tempo todo. Esse é o desejo do inimigo. E eu quero te dizer uma coisa, independente do que você está vivendo na sua vida particular, ou diante dessa situação que todos nós estamos vivendo em comum, Deus, irmãos, Ele é poderoso. Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem cuidado de nós. Essa é a mensagem central do livro de Esther. E independente daquilo que a gente está vivendo, a gente precisa crer que as mãos dele não estão encolhidas, que os seus ouvidos não estão agravados para que ele não possa nos abençoar. Nós precisamos crer que ele é o nosso pastor e que de nada nós vamos ter falta. Nós temos que crer que ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. O salmista, no Salmo 62, verso 11, ele diz assim: uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi, que todo poder pertence a Ele. Aleluia! Então, irmãos, Deus está no controle da nossa vida. E isso é uma coisa que o inimigo quer roubar de dentro de nós. É fazer a gente desacreditar. E nós nunca vivemos um momento em que a gente tivesse tanta necessidade de se voltar para essa palavra. Por quê? Porque essa mesma palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como a gente ter fé acrescentada se só com alguém colocando a mão sobre a nossa cabeça, porque não é isso que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse momento nós queremos ouvir Deus falando mais uma vez conosco através da sua palavra. Para a gente entender o que Deus quer falar conosco essa noite, vamos entender um pouco do contexto dessa palavra. Quem era Esther? Esther era uma judia. Ela era órfã e ela era escrava. Em algum momento da sua vida, ela perde os seus pais. E Mardoqueu, que é o seu parente mais próximo, ele é seu primo, ele assume a paternidade de Esther. Mardoqueu é judeu, escravo. Diz a Bíblia que ele vive às portas do palácio mendigando favores das pessoas. Em algum momento há uma crise no reinado de Assuero. E diga-se de passagem que Assuero foi um dos reis mais poderosos de toda a história. Não dá tempo da gente descrever esse momento dessa crise, mas a rainha Vasti, ela é destituída do cargo por desonra e por quebra de autoridade. Assuero então emite um decreto. Ele abre um concurso em que todas as moças virgens do reino vão se apresentar para escolher uma substituta para a rainha Vasti. E Mardoqueu, sempre atento, ele vê nesse concurso uma grande oportunidade para o seu povo. Embora Mardoqueu seja um escravo, ele tem visão de oportunidade. Irmãos, fique atento às oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. Tem oportunidades que elas vão aparecer na sua vida só uma vez. Então fique atento a essas oportunidades. E Mardoqueu então escreve Esther nesse concurso. Chega o dia do concurso.
Diz a Bíblia que quando o Assuero vê Ester, ele estende o cetro de ouro. O que é o cetro de ouro? Um bastão de ouro coberto de pedras preciosas, e é o símbolo do poder, da soberania de um rei ou de um imperador. Ester, então, é escolhida a rainha. Mas, ao mesmo tempo que Ester é escolhida rainha, é levantado no reino um homem chamado Amã. Quem é Amã? Amã é um homem vingativo, manipulador, persuasivo, e com o poder nas mãos, a primeira coisa que Amã faz, Amã convence Assuero a emitir um decreto de que todo judeu deveria se curvar diante dele quando ele passasse. E Mardoqueu é o único que não faz isso. Mardoqueu rejeita se curvar diante dele. Amã, que já era um inimigo dos judeus, já era furioso com os judeus, agora fica com uma ira maior ainda. E diz a Bíblia que, com o poder nas mãos, ele convence o rei Assuero a assinar um decreto anunciando o extermínio dos judeus. Mas quem é Amã de verdade? O texto diz que ele é um agagita. E na Bíblia, irmão, nenhuma citação ela é por acaso, nem essa. O agagita aqui é para a gente entender por que Amã odeia tanto os judeus. Amã é filho de Agag, um rei amalequita, que foi morto pelas mãos do profeta Samuel. Está lá em 1 Samuel 15:33. Então vem o cativeiro, o povo se dispersa e com ele os descendentes de Agag. E quando Amã se depara com o povo judeu, agora com o poder nas mãos, ele pensa: vou me vingar desse povo. Eu vou me vingar do profeta que matou o meu pai. Então ele convence Assuero a fazer esse decreto. A ira dele é tão furiosa que ele marca o dia e a hora do extermínio. Irmãos, diz a Bíblia que ele determinou que todos os judeus fossem mortos no mesmo dia e na mesma hora. E Mardoqueu, mais uma vez, sempre atento a tudo o que acontece no palácio, ele sabe do decreto. Irmãos, fique atento àquilo que acontece ao seu redor. Sabe para quê? Para o seu inimigo não te pegar de surpresa. E Mardoqueu, quando fica sabendo do decreto, se desespera. Por quê? Porque havia uma ordem entre os medo-persas que todo decreto assinado por um rei, selado com o seu anel, ele não podia ser revogado. Não podia voltar atrás. A sentença foi dada, não tem jeito. Não tinha mais esperança. Não tinha mais o que fazer. Era a última instância. Só que a última instância para Assuero e Amã era aqui na terra. Mas a última instância para Mardoqueu, ela começava acima das nuvens. Aleluia. Então, irmãos, na nossa vida, a última palavra não é a de homem nenhum. Não é do médico, não é do juiz, não é do advogado, não é de quem quer que seja. A última palavra na nossa vida é a de Deus, é a que sai da boca de Deus. E com certeza, ela é uma palavra de vida, de bênção e de vitória para mim e para você. Mardoqueu então está desesperado. E aí nós vamos ver do capítulo 4 do livro de Ester, o capítulo 4 em diante, que Mardoqueu vai começar a ter algumas atitudes para que esse decreto seja revogado. E a primeira coisa que ele faz, diz o texto, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco e de cinza. O que era isso para um judeu?
era a expressão da angústia, da tristeza, da dor. Mardoqueu, quando tem essa atitude, irmãos, isso é uma atitude de humilhação. E humilhação, muitas vezes, é você se tornar menor que o seu problema, pelo menos por um tempo, até você ter aquilo resolvido pelo Senhor. Mas aí você vai me questionar, mas irmã Miriam, a fé me diz que eu sou maior que os meus problemas. Sim, irmãos, mas ser maior não quer dizer que a gente vai estar sempre por cima. Às vezes a gente precisa descer um nível abaixo, para que a gente seja visto de cima para baixo, pelo menos por um tempo. Nem sempre a gente vai conseguir resolver os nossos problemas sozinhos. E nós, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade de aceitar humilhação. A gente tem muita dificuldade da gente ceder. Mas humilhação, irmãos, ela pode ser uma estratégia para a gente ter uma situação difícil da nossa vida mudada. Para ter uma sentença de destruição na nossa vida mudada. Você vai entender o que eu quero dizer. Um exemplo, um relacionamento, qualquer relacionamento. Se está ruim para ambas as partes, se um não ceder, se um não se humilhar, como vai resolver? Então a humilhação, ela pode ser uma estratégia para a gente resolver uma condição difícil da nossa vida. Se humilha, irmão, se for preciso, se humilha. O texto diz que Mardoqueu se veste de pano de saco e de cinzas. Interessante que esses dias eu fiquei sabendo que no Brasil tem uma grife famosa que faz roupas de pano de saco. E um vestidinho básico custa R$ 1.200. Só que se vestir de pano de saco e de cinza aqui para Mardoqueu não é ostentação não, irmãos. É uma atitude de dor, de angústia, de tristeza, de derrota. É um pedido de misericórdia. O texto diz, logo em seguida, que ele clama com amargo clamor. Sabe o que é amargo clamor? É aquela dor de alma, que a angústia é tão grande que a gente sente amargo na boca. O suco gástrico parece que ele começa a bombardear o estômago da gente, que a nossa boca sente. Isso é amargo clamor. Você já lutou batalhas que parecia que você não ia vencer? Mas você orou, você clamou, você buscou, você se humilhou e você venceu. Então, irmão, muitas vezes, se for preciso, se humilha. Se humilha se preciso for. Jesus disse assim, Lucas, capítulo 14, versículo 11, que todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E que todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é ser humilhado pelos outros, é humilhar-se a si mesmo. É você se colocando nessa condição de ceder. É uma coisa que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente interpreta essa palavra erroneamente. É a si mesmo. É do nosso interior para o exterior. Se humilha, irmão, que Deus vai ouvir seu clamor. Aleluia. Mas aí você pode dizer, mas eu tenho razão. Mas você tem paz? Porque razão sem paz não é vitória. Se humilha, que Deus te dá paz. E Ele mesmo vai resgatar a tua razão. Sabe aquelas situações que você tem certeza que você está certo, mas você cede. Tempos depois,
talvez anos depois, alguém chega para você e fala assim: lembra daquela situação? Você tinha razão. É Deus resgatando a sua razão, mas não é no seu tempo, no meu tempo, é no tempo de Deus. A segunda atitude de Esther e Mardoqueu, sair da zona de conforto. Olha que terrível. Além de matar todos os judeus, sabe o que Amã queria? Confiscar todos os bens que eles tinham. E Mardoqueu não aceita isso. Mardoqueu não cede a isso. Irmãos, não aceite perder uma agulha para Satanás. Sabe por quê? Se você ceder uma agulha para Satanás, ele vem que apanhar tudo que você tem. Uma coisa é você abrir mão, outra coisa é o inimigo vir te roubar. Não aceite isso. Não aceite que o inimigo venha tirar nada de você. Diga em nome de Jesus: o que é meu não será tomado. Pode dizer, igreja: o que é meu não será tomado. Mas isso requer algumas posturas nossas. Esther agora é rainha, está no palácio, ninguém sabe quem ela é. Ela está numa zona de conforto. Mardoqueu faz uma coisa proibida, ele vai para a porta do palácio vestido de pano de saco e de cinza, não podia. Esther, quando fica sabendo, manda um eunuco levar roupa para ele. Mardoqueu não aceita, diz o texto que ele não aceita. Sabe por quê? Porque Mardoqueu não quer roupa nova. Ele quer que a vida do seu povo seja preservada. Aí ele aproveita o eunuco e manda dizer para Esther assim: olha, não pense que porque você está num nível acima de nós, que você não vai ter problema. Porque o rei vai descobrir quem você é. E nem você vai escapar, mesmo que ele te ame. E aí ele continua: se você se calar neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Sabe o que Mardoqueu está dizendo aqui? Se você quiser fazer alguma coisa, faça. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E isso é profético, irmãos. Você precisa de socorro? Você precisa de livramento? Deus vai enviar socorro e livramento para você. Se não for de uma parte, vai ser de outra. E eu te digo mais, vai ser, sabe de onde? Da onde você menos espera. E aí ele continua: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou rainha. Irmãos, por que você acha que Deus coloca a gente em certos lugares? Porque Deus, ele gosta de promoção? Deus gosta de sucesso? Não, irmãos. É porque tem propósito. Deus só coloca a gente em certos lugares porque há um propósito. Só que só vive o propósito quem suporta o processo. E nem sempre suportar o processo é fácil. A não ser que a gente tenha posturas adequadas e entendimento do que Deus quer de nós. Aí sabe qual é a resposta de Esther para Mardoqueu? Eu não posso fazer nada. Não há o que eu possa fazer. Faz 30 dias que o rei não me chama. Por que ela cita isso? Porque tinha uma ordem entre eles que ninguém podia chegar diante do rei se ele não estendesse o cetro de ouro dando permissão. Quem se atrevesse a fazer isso, irmão, morria. Isso era muito sério. Então Esther está com medo, ela não quer se arriscar. Esther não quer se arriscar. Mas logo em seguida a gente vai ver que diante daquilo que Mardoqueu fala para ela, ela começa a ter uma atitude de coragem. Ela vira para Mardoqueu e fala assim: proclame um jejum, ponha todo o povo para jejuar.
Eu também vou orar e jejuar, e as minhas servas também. E depois eu vou ter com o rei. Mesmo que seja contra a lei. E se eu morrer, eu morri. Se eu perecer, pereci. Tudo que ela precisava era de coragem. Irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, em jejum, em oração, a gente perde todos os nossos medos. A gente perde toda a ansiedade, toda a insegurança, irmãos. Isso nos dá uma certeza tão grande daquilo que Deus quer de nós. Se posicione assim, irmãos, diante de Deus. Ore. Jejue. A vitória vem. A resposta vem. As forças do inimigo, elas são aniquiladas sobre a nossa vida. Irmãos, oração e jejum move a mão de Deus. Porque milagres, antes da gente ver nesse mundo físico, eles são concebidos na oração. Então ore, jejue. No terceiro dia de jejum, Esther vai para o pátio do palácio. Diz a Bíblia que o rei Assuero a vê de longe. E o rei, diz o texto, que ela acha graça aos seus olhos. E ele estende o cetro de ouro pela segunda vez. A primeira sentença já foi anulada. O risco de morrer já não existe mais. E aí ela chega diante dele, e aí vem a melhor parte. Ele vira para Esther e fala assim: qual a tua petição? Qual o teu requerimento? O que você precisa? Até metade do meu reino eu te dou. Irmãos, a gente está falando de um camarada que era rei sobre 127 províncias. Ele diz que até metade do reino ele dá a ela. Ele está caidinho por ela. E aí ela diz assim: eu quero te convidar para um banquete. Amanhã. Eu quero que você vá banquetear comigo. E que você leve Amã. Chega a noite e o rei vai dormir. Mas ele não dorme. Diz a Bíblia que Deus tira o sono do rei. Porque quando Deus quer abençoar alguém, irmãos, Ele tira até o sono daquela pessoa que Ele quer usar para te abençoar. Aí o rei chama um escriba para que leia as crônicas do rei. E lá está escrito que há alguns anos atrás houve uma conspiração no reino para matá-lo. E Mardoqueu era aquele sempre atento a tudo. Ele ouve a conspiração. E ele entrega os conspiradores. Eles são mortos e a vida do rei é salva. Está lá registrado. Aí o rei Assuero pergunta assim para o escriba: o que foi feito a Mardoqueu? Que honra ele recebeu por isso? E o escriba diz assim: nenhuma. Nada foi feito a Mardoqueu. E o rei vai dormir. No outro dia, pela manhã, diz a Bíblia que era bem cedo. No tempo de Deus. E foi bem cedo. Aleluia. Amanhã bem cedo, você pode ter resposta daquilo que você está precisando. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Amanhã bem cedo. Porque Deus hoje Ele pode tirar o sono de alguém. E amanhã bem cedo, a resposta pode vir para nós. E Ele chama Amã. E Ele diz assim para Amã: Amã, o que deve ser feito ao homem de cuja honra o rei se agrada? E diz o texto que Amã pensa consigo mesmo: esse cara sou eu.
sou eu, ele vai me honrar agora chegou a minha vez, ele vai me colocar lá em cima. Aí Amã começa a descrever, capítulo 6. Esse homem, ele deve vestir a veste real, a coroa deve ser posta na sua cabeça, ele deve estar montado sobre o cavalo real, um príncipe deve puxar este cavalo pelas ruas de Suzã, e o povo deve gritar: assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aí, irmãos, presta atenção no que diz a Bíblia. Assuero vira para Amã e fala assim: chama o judeu Mardoqueu. E aproveita que você está aqui e puxa você o cavalo com ele. E grita você pelas ruas de Suzã. E interessante que Assuero chega a dizer assim para Amã: não esquece de nada que disseste. Irmãos, quando Deus quer honrar alguém, não tem nada, não tem ninguém que impeça. E Amã tem que fazer isso. Amã chega em casa depois, furioso da vida, soltando fogo pelas ventas. Aí ele vai falar com Zeres, sua esposa. E Zeres vira para ele e fala assim: tu começastes a cair. Aí ela dá uma ideia para Amã: faz uma forca para Mardoqueu. Mas não faz muito pequena não, faça com 50 côvados de altura. É o equivalente a 25 metros de altura, para que toda Suzã veja ele sendo enforcado. E Amã constrói essa forca. Mas chega a hora do banquete. Deus não deixa dar tempo para isso acontecer. Chega a hora do banquete. E eu tenho que resumir, porque o tempo está acabando. Esther chega diante do rei. Mais uma vez o rei Assuero fala: faz a tua petição, faz o teu requerimento, até metade do meu reino eu te dou. E aí ela se declara quem ela é. E ela diz: a minha petição é pela minha vida, é pela vida do meu povo. E o rei pergunta: mas quem intentou contra a sua vida? E ela diz: o poderoso Amã. Amã é morto na forca que ele construiu para Mardoqueu. O anel dele é tirado e posto no dedo de Mardoqueu. Agora Mardoqueu é o primeiro ministro, ele assume o lugar de Amã. Irmãos, não adianta armar cilada contra nós, porque Deus faz cair na cilada que a pessoa mesmo construiu. Os nossos inimigos, eles vão cair nas ciladas que eles construíram para nós. Esther pede misericórdia ao rei. E aí o rei emite um novo decreto. E aí a gente vê a mão poderosa de Deus. Deus no controle de tudo, Deus cuidando de tudo, Deus cuidando de cada detalhe. Ele escreve um novo decreto, que todo judeu teria o direito de se armar e de lutar pela sua própria vida, e que nada deles seria tirado. Irmãos, diz o texto que nenhum judeu foi morto. Aleluia. Livramento, controle e cuidado de Deus sobre a vida do seu povo e sobre a nossa vida. Aleluia. Deus mudou a situação de maneira muito popular. Deus virou o jogo. Irmãos, Deus está mexendo na tua situação. Deus está mexendo na tua situação. Deus vai virar esse jogo. Deus vai virar essa página.
Deus vai te dar esperança se você não tem mais esperança. Deus vai te dar luz aonde você só vê trevas. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. Aleluia. Deus vai te honrar, porque o tempo da honra chega. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aleluia. Deus está nos dando livramento. Deus está no controle da nossa vida. Deus é tão detalhista que Ele cuida de tudo. Ele cuida de detalhes da nossa vida que a gente nem se importa mais. Talvez você esteja orando por alguém, ou você já desistiu de orar por alguém, mas Deus está cuidando. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Põe a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, que esta palavra ela possa permanecer nos nossos corações, ó Deus. Senhor, que em momentos difíceis da nossa vida, traga à nossa memória este dia, Senhor. Traga à nossa memória esta palavra, Senhor, porque ela é capaz de nos dar esperança, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor venha nos abençoar ainda mais, que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre nós. Pai, nós te agradecemos por tanto livramento, pelo Teu controle sobre nós, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, ó Deus. Te rendemos graças, declaramos que nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigada, Deus. E agora eu quero te pedir, Senhor, pela vida da tua igreja, Senhor. Continue falando, Senhor, aos corações, ó Deus. Que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um. Que o Senhor venha suprir as necessidades, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família. O Senhor sabe o que cada um precisa, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama das tuas bênçãos sobre esta igreja, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Irmãos, tem um texto em Efésios 3, versículo 20. Grifa na sua Bíblia, para toda vez que o diabo quiser te roubar a fé e a esperança, você vai meditar nessa palavra. E diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia. E vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia.